Lucas capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O texto que está proposto para a nossa reflexão de hoje é bastante conhecido da igreja. Todos já ouviram em algum momento alguma reflexão sobre esse texto, e alguns detalhes que ele traz são bastante interessantes para entendermos aquilo que Jesus está fazendo. Primeira coisa óbvia é o fato de Zaqueu ser apresentado como um chefe dos coletores de impostos. Zaqueu não era apenas um coletor, mas era o chefe deles. E isso fazia de Zaqueu, ou colocava Zaqueu, no topo de um sistema de colaboração com o Império Romano. Em Israel, isso era visto como traição nacional, e também pelo fato dele cobrar imposto do seu próprio povo, era considerado como uma impureza religiosa, cobrar do seu povo para entregar para o Império Romano. E dessa forma, ele era visto pela população como um pecador por profissão. E aliás, isso vai aparecer no texto, dizendo que Jesus estava se hospedando na casa de um pecador. Era assim que o povo via Zaqueu, como um pecador por profissão, e por conta disso ele era excluído da participação plena na comunidade de Israel. Mas o texto também informa que ele era rico, e isso é uma situação muito contraditória, porque na mentalidade judaica, quando alguém era rico, isso era visto como bênção de Deus. Já vinha desde o Antigo Testamento uma ideia que era chamada de teologia da retribuição, que dizia o seguinte: quando você faz aquilo que agrada a Deus, Ele te abençoa e, portanto, você vai bem na vida. E quando você desobedece a Deus, então você vai sofrer as consequências. E aqui nós temos a informação de que Zaqueu era rico. Na visão popular, a riqueza de Zaqueu era adquirida por meio de extorsão e de traição. Mas na teologia da retribuição, isso era visto como bênção. E, portanto, criava uma situação meio de paradoxo. Se ele era, por um lado, abençoado na vida material, na vida social e religiosa, ele era visto como alguém amaldiçoado. Veja como é complicado de entender aquilo que o povo está pensando a respeito de Zaqueu. Mas isso vai ficar bastante claro, porque o texto diz que a multidão reage à atitude de Jesus, e a multidão reage murmurando, reclamando, ou seja, a multidão que estava ali, com essa mentalidade, que colocava Zaqueu como alguém pecador, separado da comunidade, alguém traidor da nação, era agora quem julgava a Zaqueu. Murmuravam, e essa multidão representa
a fronteira da comunidade religiosa da qual Zaqueu não podia participar. E aí então nós encontramos nessa atitude da multidão algo que é muito comum até hoje nos nossos dias nas comunidades de fé. Aqueles que se colocam como guardiões da forma correta de viver na sociedade. E esses eram os que excluíam Zaqueu da sua vida social e religiosa. Não muito diferente do que a gente vê hoje em muitas comunidades de fé, que querem ditar as normas de como as pessoas têm que viver, de como as pessoas têm que ser, e se você não obedecer toda aquela exigência, você não serve para a comunidade de fé. É incrível como sempre há alguém fazendo o papel de guardião, tomando conta da vida do outro. Historicamente sempre houve, e infelizmente também existe comunidades de fé que agem dessa forma. São aqueles que querem defender supostamente a pureza do Evangelho, as coisas como deveriam ser, e por conta disso querem ditar como as pessoas devem viver. Sempre há guardiões da forma correta de viver, ainda que o próprio guardião não viva lá tão a partir daquilo que ele defende. E aí então, nós vamos perceber que nesse texto, Jesus desafia essas fronteiras. Uma das características de Jesus é que ele não respeitava muito a maneira de pensar das pessoas. Ele estava trazendo uma mensagem nova, a mensagem era do reino de Deus, e ele estava pouco ligando para o que a pessoa pensava. Ele sempre ultrapassava essas fronteiras. E nesse texto, a iniciativa é de Jesus. Jesus não espera que Zaqueu se purifique ou que ele renuncie ao seu cargo antes de encontrar com ele. Pelo contrário, a gente pode dizer que Jesus se intromete na vida de Zaqueu, escolhendo se hospedar na casa dele. Só essa atitude de Jesus já criou reação na multidão. Só essa atitude de romper essas barreiras já fez com que a multidão murmurasse e reclamasse dele. E aqui é importante a gente perceber que na mentalidade da população, quando Jesus decide ir à casa da pessoa, como ele faz aqui com Zaqueu, isso significava que ele, ao se juntar com um pecador, ia também se tornar impuro do ponto de vista da religião. E portanto, não é estranho que a gente pense que a multidão está reagindo. Mas espera aí, o mestre, alguém que está anunciando boas novas, vai se juntar com um sujeito desse? Com alguém que nós desprezamos e que consideramos como inferior porque é alguém comprometido com o Império Romano? Essa era a ideia e esse era o motivo pelo qual a multidão estava reagindo à atitude de Jesus. E é bom a gente lembrar que hospedar ou ser hóspede de um pecador naquele mundo significava aceitar a hospitalidade, significava criar um vínculo social. E por isso, ao se hospedar na casa de Zaqueu, Jesus não apenas se associa com o pecador, mas também se contamina por causa do pecado dele. E aí então, você vai encontrar Jesus fazendo um ato radical de inclusão. Algo que está na moda hoje, embora seja mais discurso do que prática. Jesus toma uma atitude radical de inclusão. Ele está praticando a sua própria definição de pureza. A pureza que purifica o impuro pelo contato e não que é contaminada por ela. O que significa isso? Eu me lembro quando eu era adolescente, há muitos séculos atrás, numa galáxia distante, e havia lá uma imagem, né, uma ilustração que um pastor usou na igreja que eu achei muito interessante. E a ilustração dizia o seguinte: a luz resolveu saber como eram as trevas, e as trevas topou e disse: beleza, vamos nos conhecer.
E a luz estava do lado de fora de uma caverna e as trevas dentro da caverna. E aí então eles combinam: vamos fazer o seguinte, primeiro você entra aqui para me conhecer, disse as trevas, depois eu saio aí fora para te conhecer. E a luz entrou na caverna. Adivinha o que aconteceu? As trevas desapareceram, porque a luz iluminou toda a caverna. Aí então ela saiu e as trevas disseram: agora é a minha vez, eu vou aí fora. E as trevas saem de dentro da caverna. E adivinha o que aconteceu? Desapareceu. Por quê? Porque a luz iluminou e ela ficou sem aparecer. É exatamente isso que Jesus está fazendo nesse texto. Quando ele entra em contato com Zaqueu, um homem considerado pecador, em vez dele ficar impuro, é Zaqueu quem é purificado, porque ele está na presença do verdadeiro Filho de Deus, aquele que é o verdadeiro Messias. E aí então a resposta de Zaqueu é mais do que apenas um arrependimento, é uma restauração. Ele diz assim: vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, vou restituir quadruplicado. Veja, essa atitude não era uma condição para a salvação, mas é uma evidência clara de que a salvação aconteceu. A salvação chegou e Zaqueu respondeu de forma concreta. E aqui é importante a gente entender que a restituição que ele propõe, a restituição quádrupla, não era exigida pela lei. Se você voltar lá em Levíticos, em Números, você vai encontrar que a restituição, quando havia esse tipo de problema, era o valor que a pessoa tinha pago mais 1/5. Essa era a lei. Só tinha uma lei que exigia esse tipo de restituição, era uma lei romana que em alguns casos exigia a restituição quádrupla para punir ladrões. E aqui o que Zaqueu faz é simbolicamente se submeter à lei mais severa, admitindo que a sua riqueza era em essência roubada. E era mesmo. Como é que eles ficavam ricos? Eles cobravam, havia uma taxa e ele cobrava a mais, que era justamente para ele ter algum tipo de lucro. E ele já tinha se tornado não só um cobrador, mas o chefe dos cobradores. Os outros que também cobravam, pagavam para ele. Portanto, a sua riqueza era fruto de ladroagem. E aqui então ele decide doar aos pobres, decide restituir quádruplamente. Doar aos pobres era uma ação bastante considerada no judaísmo, era considerada como uma ação piedosa. E Zaqueu, tomando essa atitude, deixa claro que ele quer voltar a fazer parte da comunidade, ele quer voltar a ser parte daquilo que ele já não tinha mais por ser discriminado. E a conversão aqui é muito interessante, porque ela é uma conversão econômica, não é? É muito interessante essa situação de Zaqueu, porque ele se encontra com Jesus e ele se converte, ele muda de atitude, mas a conversão é a conversão do bolso. É muito interessante isso, porque se você pegar na época de Jesus, e o próprio Jesus fala isso no Sermão da Montanha, né? Você não pode servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon, que é o Deus da riqueza, né? Normalmente a gente sempre pensa, o sujeito pode se converter, mas a última coisa que se converte é o bolso, né? Tem gente que tem uma vida frugal, ou então tem uma vida cheia de opulência, e ele se converte, mas meu amigo, se tem uma coisa difícil de se converter é o tal do bolso, né? O sujeito segura, não pode de jeito nenhum, não ajuda, não contribui, não faz nenhum tipo de atitude para ajudar o necessitado, o próximo. É difícil de fazer o sujeito ter a conversão do bolso. Aqui você tem exatamente isso. E veja, Jesus não exigiu nada dele, Jesus não pediu que ele fizesse isso, Jesus não disse, você tem que me aceitar no coração para ir para o céu. Jesus simplesmente foi na casa dele e fez parte com ele de uma refeição.
Não é possível encontrar Jesus e continuar sendo a mesma pessoa de antes. E aí então vem a declaração de Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. E aqui nessa afirmação de Jesus, nós começamos a entender que a salvação é mais do que apenas algo espiritual, é algo que abrange a vida toda da pessoa, no caso de Zaqueu, inclusive reintegrando a comunidade do povo de Deus. E é isso que Jesus quer dizer quando ele diz: porque também este é um filho de Abraão. Essa é uma declaração central nesse texto. A multidão que considerava Zaqueu excluído da linhagem de Abraão por causa do seu comportamento, agora tem que ouvir Jesus dizer: este também é um filho de Abraão. Jesus declara que a filiação a Abraão não é uma questão de pureza étnica e nem de pureza social, mas de resposta à graça de Deus que ele está oferecendo. E com isso Jesus redefine quem pertence ao povo de Deus. Se antes era o descendente de Abraão, se antes era o descendente do judeu, agora pertence ao povo de Deus aquele que responde à graça de Deus. E o texto termina com uma frase excelente, espetacular de Jesus, quando ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Os perdidos não são apenas aqueles que estão espiritualmente desviados, mas aqueles que foram marginalizados e excluídos pela sociedade religiosa. Havia na época de Jesus, continua havendo hoje. São aqueles que são coletores de impostos, pecadores, pobres, doentes, ou seja, todos aqueles que a gente olha de cima para baixo e diz: esse não serve. Foi para esses que Jesus veio. Aqueles que acham que são bons, o próprio Jesus já tinha dito: os sãos não precisam de médico. E ele não veio para os sãos, ele veio para os perdidos. A missão de Jesus é buscar e restaurar essas pessoas ao convívio do povo de Deus. E podemos olhar então para esse texto e perceber que Jesus aparece aqui como um agente da inclusão divina. Ele personifica a graça de Deus que ultrapassa as barreiras humanas, seja de pureza, de status, de importância, seja o que for. Ao mesmo tempo, o reino é apresentado como uma restauração completa, não só espiritual. Nesse caso aqui também uma restauração social. A salvação no ministério de Jesus é demonstrada pela reintegração de quem estava excluído e pela transformação das estruturas sociais e econômicas injustas. E finalmente, nesse texto também encontramos Jesus fazendo, de uma forma indireta, uma crítica ao tipo de exclusivismo religioso que tinha na época e que continua existindo no nosso tempo. A história confronta qualquer comunidade de fé, como a multidão que nesse texto murmurava, que define seus limites de forma a excluir aqueles que Deus está buscando ativamente. Esse texto apresenta Jesus não apenas oferecendo a salvação individual a Zaqueu, mas demonstrando o que significa ser povo de Deus. Uma comunidade baseada na graça restauradora e na justiça prática, e não em fronteiras de pureza ou impureza. Jesus inclui aquele que provavelmente a gente também não incluiria. Jesus leva a salvação àquele que provavelmente a gente diria que é melhor nem entrar no templo. Jesus faz com que ele tenha uma nova vida. Esse é aquele que inclui. Essa é a comunidade e essa deve ser a atitude da comunidade que se diz servidora desse Jesus, Senhor da igreja. Que Deus possa nos abençoar. Amém.